Olá, boa noite para todos, que o Senhor possa nos abençoar, né? Chegou o momento de que nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Salmos, não é mesmo? Quantas eleições, cada um fez a sua parte. Eu fiz a minha parte como cidadã e aquele que foi escolhido, né, pelo povo, que seja feita a vontade, né? Que é a voz do povo e a voz de Deus. Não é assim que dizem? Então, tá tudo bem. Vamos seguindo em frente, que com o nosso presidente, que ele possa fazer o melhor pela nossa nação, por todos nós aqui, porque nós precisamos que a nossa nação venha se desenvolver cada vez mais, não é mesmo? Mas para isso nós precisamos estar sempre na presença do Pai. Sem Deus nas nossas vidas, as coisas se tornam complicadas, não é mesmo? Então vamos continuar com o nosso estudo, vamos continuar orando, vamos continuar clamando ao Senhor, buscando por Ele, pedindo proteção divina, para que nada de mal venha nos acontecer ao nosso país, que o presidente consiga executar muito bem a função dele de presidente, né? Executar essa função que não é fácil. Não é fácil estar no lugar de qualquer um que seja na presidência da República, não é mesmo? É necessário ter muita destreza e saber governar, né? Eu tenho certeza que tudo será feito conforme a vontade do Senhor, que Deus toque nos corações dos governantes para que eles possam fazer o melhor pela nossa nação, não é mesmo? Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Ontem eu falei sobre o Salmo de número 37, não foi? E hoje nós vamos falar do Salmo de número 38, que está aqui na Bíblia, Salmo de número 38. Esse Salmo, ele está falando sobre a dor e o arrependimento do pecador. Então, precisamos ter muito cuidado quanto aos nossos erros, não é mesmo? Quanto aos nossos pecados, precisamos procurar manter-se no caminho certo, né? No caminho reto, as coisas que são certas, né? Ser justo e para que tudo dê certo nas nossas vidas, fazer conforme a lei do Senhor, em obediência, né? Tá certo que as coisas mudaram muito, que tudo tá muito diferente, né? Mas dentro desse diferente, nós temos muitos exemplos na Bíblia de homens, né? De personagens do passado que demonstraram confiança e fé ao nosso Criador. E nós devemos continuar mantendo-nos na fé, mostrando confiança e fé nesse Deus que nos criou, tá certo? Então, eu vou ler aqui, depois vou ler a explicação e vou falar também alguma coisa, tá bom? O Salmo começa assim, então. Esse Salmo de Davi, ele fala, ele tá falando para lembrar, né, de algumas coisas, né? Ele está fazendo um salmo para lembrança, para as pessoas se tocarem e lembrar, poxa, passei por isso, fiz aquilo outro, tá? Você entende? Então, vamos aqui ao salmo. Um versículo 1 diz assim: Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, nem há paz nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada, são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia, porque os meus lombos estão cheios de ardor e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado, tenho rugido pela inquietação do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. O meu coração dá voltas, a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, ela me deixou. Os meus amigos e os meus companheiros estão ao longe da minha chaga,
E os meus parentes se põem à distância. Também os que buscam a minha vida me armam laços, e os que procuram o meu mal falam coisas que danificam e imaginam astúcia todo dia. Mas eu, como surdo, não ouvia, e era como mudo, que não abre a boca. Assim, eu sou como um homem que não ouve, e cuja boca não há reprovação. Porque em ti, Senhor, espero, tu, Senhor, meu Deus, me ouvirás. Porque dizia eu, ouve, para que não se alegrem de mim. Quando escorrega o meu pé, eles se engrandecem contra mim, porque estou prestes a coxear. A minha dor está constantemente perante mim, porque eu declarei a minha iniquidade. Afligir-me-ei por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos estão vivos e são fortes, e os que me causam e os que sem causa me odeiam se multiplicam. Os que dão mal pelo bem são meus adversários, porquanto eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, meu Deus, não te alongues de mim. Apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Então aqui Davi, ele está mostrando para Deus a dor dele, né? A dor que ele está sentindo, como os pecados que afligem ele, né? A mente dele, deixa ele perturbado. Enquanto ele não confessou o pecado dele, enquanto ele não falou para Deus, pedindo socorro a Deus, né? Ele estava pedindo socorro a Deus, porque as pessoas estavam tentando armar laços contra ele, e os amigos se puseram longe, né? Porque ele estava passando por uma fase muito difícil, né? E aí os amigos se puseram longe, e até os parentes se puseram longe, né, dele, né? Então ele diz: os meus amigos e os meus companheiros estão ao longe da minha chaga, e os meus parentes se opõem à distância, se põem à distância. Então, Davi estava se lamentando e, ao mesmo tempo, arrependido pelas coisas. Ele se sentia pecado diante dos pecados, ele se sentia culpado diante dos pecados das pessoas e dele. Você entende? Então, ele clamava a Deus, lembrando a Deus das coisas que tinham acontecido com ele. Então ele dizia: assim eu sou como um homem que não ouve e em cuja boca não há reprovação. Então ele estava falando com Deus: Senhor, me ajuda, por favor, me socorre. E aí eu vou ler aqui a explicação que está aqui, que diz assim: quanto à disciplina do Senhor, a disciplina divina. Davi estava consciente de que as consequências do seu pecado eram inevitáveis. Por isso, não tentava se eximir das suas culpas, mas pedia que junto com o juízo divino, viessem também a sua misericórdia. É aquilo que eu falei, ele estava muito aquebrantado, arrependido dos seus erros, pedindo a Deus que perdoasse os erros dele, né? E o arrependimento traz perdão e cancela a condenação eterna. Porém, os frutos terrenos serão sempre colhidos. Tudo aquilo que nós fazemos é colhido por Deus, né? Esse é o tratamento do Altíssimo para todo ser humano. Portanto, pense se está disposto a enfrentar os sofrimentos advindos do prazer tão passageiro do pecado. Que o pecado é uma coisa realmente que ele dá prazer naquele momento, né? Mas ele é passageiro, né? Você tem aquela alegria, aquele prazer naquele momento, mas depois acaba ali, acabou, e aí você fica com aquilo na cabeça, né? Davi ficou assim, aflito, né? Enquanto ele não foi a Deus, ele não melhorou. E aí diz assim: não brinque com o pecado. Então, Davi sofria física, emocional e espiritualmente, pois sabia que tudo ou quanto passava era resultado da sua desobediência e insensatez.
Isso significa que o pecado deliberado traz um peso insuportável, pois aqueles que conhecem as Escrituras e desobedecem a elas têm a plena consciência da sua separação de Deus. Então, aqueles que sabem que está fazendo errado, né, mas permanecem no erro, eles são separados de Deus. Deus não olha por essas pessoas, né? Então, a não ser que essas pessoas cheguem e se arrependam dos seus erros, né? E peça perdão ao Senhor, e aí Deus então perdoa essa pessoa, porque ela está se redimindo diante do Senhor. E aí diz assim, a língua descontrolada. Não. Aí nem isso não. Aí fala aqui, no versículo 11, no sofrimento e sozinho. Então o rei, antes cercado por pessoas, se vê agora só e abandonado. Parte dos inimigos se tornou inimigo e queria matá-lo. E aqueles que restaram, não o ajudaram em nada. Mesmo tendo pecado contra o Altíssimo, Davi só pôde contar com ele no auge da sua dor. Que o seu exemplo sirva para nos alertar quanto à nossa conduta e fé diante de Deus. Então, esse salmo está falando sobre o arrependimento, né? Fala sobre o arrependimento. Está falando, gente, que quando nós nos arrependemos, quando nós nos chegamos diante do Senhor com toda a nossa pureza e falamos a verdade para o Senhor, Ele nos perdoa, Ele faz com que nós possamos sentir paz porque fomos perdoados. Porque quando nós temos os erros, os nossos pecados e mantemos nele, a gente fica com aquilo afligindo na nossa mente, né? A gente não tem paz, né? A paz some da gente. E quando nós confessamos o nosso pecado, mesmo quando nós confessamos, mesmo estando em pecado, Deus atende o nosso pedido. Porque Davi, ele sofreu, os amigos ficaram longe dele, todos os amigos partiram para longe dele, os parentes também se ficaram longe, e Davi se viu sozinho, e a única coisa que ele podia fazer era clamar ao Senhor e pedir perdão pelos erros dele, pelos pecados dele, e também ele se sentia tão culpado que pedia perdão pelo pecado das outras pessoas também, você entende? Então, ele se sentiu muito culpado. Esse salmo é um salmo de penitência e lamentação. É um salmo de penitência e lamentação. Davi pede pela a misericórdia de Deus, mesmo ele sabendo que Deus iria discipliná-lo. Você entende? Porque Deus é o nosso disciplinador, não é mesmo? Já falei isso de muitas vezes. Então, é como se fosse... assim, se nós nos pegarmos em oração e confessarmos a Deus, se a gente se arrepender, assim como Davi fez, né, não só se lamentando, né, do nosso sofrimento físico e mental, não, como Davi fez, não, mas dizendo de corpo e alma, verdadeiramente, se arrependendo verdadeiramente, falando para Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa os meus erros, os meus pecados, eu sei que eu sou errante, e assim sucessivamente, você vai falando com Deus. Então, Davi sofreu muito, porque doía muito na alma dele, o corpo físico dele doía, o emocional dele ficou abalado, né? Então, o sofrimento, né, mental dele foi muito, muito grande, né? Ele sofreu muito. Então, esse salmo nos mostra que o pecado só nos causa dor. O pecado só nos causa dor, só nos causa tristeza, não é mesmo? A nossa alma chora, a nossa alma sofre por causa do pecado. Então, mesmo que você esteja passando por um pecado muito grande, se arrependa, vá a Deus, né? Dobre o seu joelho, vá até Deus e continue a orar a Deus, continue
a confessar a Deus todos os erros, né? Por exemplo, o dia de hoje, qual foi o pecado que você cometeu? O que você fez de errado que está afligindo a sua alma, a sua mente, o seu emocional, o teu corpo físico? O que você fez? Então, seja sincero, né? Procure limpar o seu coração, vá a Deus, fale com Deus, né? Assim como Davi fez. Davi, ele pede pela sua misericórdia a Deus. Ele pediu misericórdia a Deus, você entende? Davi não deixou de jeito nenhum ficar com aquela aflição toda a vida, aquela agonia que ele estava, né? Porque quando o pecado nos faz sofrer, ele faz a nossa alma ficar desesperada, mexe com o nosso emocional, mexe com o nosso corpo físico, né? Mesmo sabendo que o Davi, mesmo ele sabendo que ele passaria pela a disciplina de Deus, Davi não fugiu do seu erro, ele não fugiu, ele se redimiu com Deus. Então Davi sabia que Deus o conhecia mais que tudo, né? Deus conhecia Davi, assim como Deus nos conhece. Ele conhece cada detalhe das nossas vidas, cada coisa que nós passamos. Você entende? Deus, ele é onisciente, ele sabe de tudo mesmo. Mesmo que você pense assim, que nada, não tem ninguém vendo, vou fazer isso assim, vou pegar isso aqui que está aqui, né? Não tem ninguém vendo, eu vou pegar. Olha só, você está furtando. Então isso é um erro, é um pecado, né? Então você tem que não pensar em pegar nada que não pertence a você, né? E pedir perdão a Deus, né? Por exemplo, hoje eu estava vendo um rapaz novo, mora aqui em frente da minha casa. Então um rapaz novo, totalmente drogado, né? Esperando um outro passar ali, sei lá o que foi, eu acordei assustada. E aí, isso foi umas 5h pouca da manhã. Eu fui olhar devagarinho para ver o que era. E aí eu vi quem era, um rapaz daqui de perto, menina, olha, ele, não sei que jeito que ele deu, não sei o que aconteceu lá, ele e um outro rapaz, e o pai andando atrás, chamando, fulano, e ele deu um salto, subiu em cima do carro, né? Não é no capô não, naquela parte de cima do carro, do teto do carro, pulou em cima dali e começou a gesticular, fazendo umas coisas esquisitas, e pulou do outro lado para pegar o outro rapaz correu. Ele pegou uma pedra imensa, uma pedra enorme para atacar no rapaz, tacou no rapaz, e o rapaz do outro lado, mais que depressa, pegou uma garrafa e jogou para o outro lado, quase pegou na cabeça do pai que estava ali tentando levar o filho para casa. Você vê o desespero de uma família, o desespero de um pai, né, de uma mãe, o sofrimento que a família passa pelo filho estar envolvido em coisas erradas. Então é necessário levar a palavra para essas pessoas, sabe? Eu tenho tentado conversar com a mãe, com o pai, né? Que até mesmo com ele eu já tentei conversar. Então, para ele se redimir, né? Tomar uma decisão, porque quando a pessoa toma uma decisão certa, a pessoa tem que querer, né? Ela tem que querer. Não, hoje eu decido que não vou fazer mais isso, né? Hoje eu decido que a minha vida vai ser diferente e procurar fazer diferente. Porque Deus, ele aceita a confissão. Deus aceita a confissão daquele que é pecador. Você entende? Então tem pessoas aí nesse mundo que estão perdidas, né? Famílias perdidas, filhos perdidos, e pai e mães desesperados, sem saber como agir. E aí a gente tem que levar a palavra para esses pais e também levar a palavra para essa pessoa que é pecadora, né? Que está trazendo transtorno para dentro da família. Então, droga, bebidas alcoólicas, más companhias, tudo isso são pessoas ímpias, são pessoas que não ouvem a palavra de Deus. E aí o inimigo se apossa daquela pessoa e faz a pessoa fazer coisas horríveis.
Gente, mas é muito triste uma família ter uma pessoa assim em casa, você entende? Então, quando a gente leva a palavra para as pessoas, quando eu peço assim, compartilha o salmo, compartilha assim a palavra, é muito bom levar a palavra para alguém, para a pessoa despertar, refletir, né, procurar saber o salmo está querendo dizer, né, para buscar mais em Deus. Assim como Davi fez, gente. Davi, ele foi a Deus, confessou a Deus as aflições, os pecados dele. Então Deus aceitou a confissão de Davi e começou a agir na vida de Davi. Assim Deus faz na vida dos pecadores, dos ímpios, das pessoas que estão cheias de erros. E às vezes não só erros com droga, bebidas, alcoólica, nada disso não. Outros tipos de erro, furto, roubo, malcriação com pai e mãe, né? Falando coisas que pai e mãe não merecem ouvir, né? Muitas outras coisas, né? Prostituição, né? Adultério, muitas coisas, você entende? Então, nós, quando estamos sofrendo, eu digo nós, é um modo geral, tá? Nós somos rejeitados até pelos nossos amigos. Você entende? Quando nós estamos passando por sofrimento, nós somos rejeitados por amigos. Os amigos se tornam inimigos da gente, porque se afastam, né? Os familiares procuram se afastar também. Você acaba ficando sozinho. Os únicos que te dá assim aquela que é por obrigação de pai e mãe, né? Buscar trazer o filho. Já é uma pessoa de idade, não é um garoto novo, não. Uma pessoa que tem idade, né? Não só os garotos novos, mas a pessoa já com uma certa idade, para ter consciência, né, do que está, o sofrimento que está levando para os pais. Então, quando nós passamos por esse tipo de coisa, Deus se afasta da gente. Os inimigos, os amigos se tornam inimigos, né? Os parentes se afastam e a pessoa acaba ficando sozinha. Por isso que nós devemos estar sempre levando a palavra. Mas Deus, ele não abandona os seus filhos totalmente, você entende? Se você for a Ele, se você o buscá-lo de toda a sua alma e todo o coração, fala, Senhor, eu não quero passar mais por isso, eu me arrependo dos meus erros, dos meus pecados, eu fiz isso assim, eu errei contra os meus pais, eu errei contra ti, eu errei, Senhor, porque eu fiz isso, isso e isso. Deus vai te ouvir a sua confissão, o seu lamento, né? E vai te ajudar. Por isso, nós não podemos deixar de clamar a Deus. Nós não podemos deixar de clamar a Deus, mesmo quando nós estamos derrotados, mesmo quando nós estamos passando por tremenda derrota, você entende? Nós devemos continuar buscando a Deus. Conclusão, nós devemos observar o que Davi fez na época. Quais foram os pecados de Davi, né? O que trouxe as aflições para Davi, né? O que causou, o que trouxe foram consequências horríveis devido aos erros, né? Devido aos pecados, né? Então trouxe consequência espiritual para ele, trouxe consequência emocional. Até a vida social de Davi ficou horrível, assim somos nós. Então nós precisamos vigiar para não pecar. Nós devemos abrir o coração para o Senhor, você entende? Nós devemos abrir o coração para o Senhor. E assim, para a gente poder não sofrer, você entende? Porque quando nós estamos passando por sofrimento, todo mundo se afasta da gente. Às vezes não é um sofrimento não porque você pecou, mas porque você errou em alguma coisa, né? Você errou, não fez uma coisa como deveria ser, e aí está sofrendo as consequências daquele ato que você cometeu. Você entende? Aí muitas das vezes você se vê só, se você não tiver o pai, a mãe e aquele lá do céu, que o nosso Pai maior, o nosso Deus, você fica
perdido nas trevas, porque as trevas, ela aproveita essas oportunidades de erros para consumir a pessoa, você entende? Então busque em Deus, leve a palavra para alguém, explique sobre o salmo. O salmo é importante na vida da gente. Todos os salmos falam sobre arrependimentos, sobre o clamor de Deus, sobre as lamentações, sobre livramento. Fala muitas coisas sobre o amor divino que devemos ter por nosso Deus e por aqueles que nos rodeiam. Família é uma coisa muito importante. Deus construiu a família para que todos pudessem viver em paz e em segurança, você entende? Então busque a orar pela família, busque a orar pelo seu irmão, pelo próximo, né? Leve a palavra para esse que precisa. Você entende? Tem muita gente perdida, te dá dor na alma da gente, no coração da gente, você entende? Olha, quando eu vi esse caso, esse assunto que eu acabei de contar para vocês, nossa, como doeu em mim. E aí eu falei, Senhor, e aí eu voltei para deitar, né? E comecei orando e não dormi mais, gente. Não dormi mais, porque eu fiquei ali no meu quarto, mas orando, pedindo a Deus que trouxesse paz para aquela criatura e que ele se redimisse, sabe? Porque eu conheço a pessoa, eu só não quero ficar citando o nome aqui, que é chato, né? A gente não pode ficar falando o nome das pessoas, mas nós temos que orar pelo seu próximo, tá bem? Ore e se arrependa dos seus pecados, porque Deus vai em breve fazer o arrebatamento da sua igreja, você entende? Está perto, gente, nós devemos buscar mais em Deus, tá certo? Eu não gosto assim muito de ficar falando dessas coisas assim, não assim, da vida dos outros, porque eu gosto de citar nomes, porque é uma coisa assim muito chata, né? Então, eu só falo que vi casos assim. Aqui onde eu moro, eu estou sempre vendo coisas que só Deus na vida das pessoas. Então, por isso eu vivo a minha vida tranquila, na minha tranquilidade, sem envolvimento com pessoas, né? A gente tem que ter muito cuidado com quem a gente anda, com quem a gente fala, você entende? Quem está do seu lado, quem são essas pessoas, você entende? Tem que ter muito cuidado. Então, olha, gente, orem a Deus, continue orando, continue clamando ao Senhor, não perca a sua fé, continue firmando na fé, pedindo, Senhor, me renova, aumenta a minha fé, faz com que eu possa crer cada vez mais na Tua palavra. Senhor, tantas coisas têm acontecido, Senhor, seja conosco, olhe pelo nosso país, né? Pede sempre pelo nosso país, pelos governantes, por todos, não peça só por você e pela sua família, peça pela nação, peça por todos, você entende? Peça por todos, que Deus, Ele ouve o nosso clamor. Deus, Ele ama essa nação, Ele ama os seus filhos, então peça e se arrependa dos seus erros, dos seus pecados, tá certo? Então amanhã eu volto com vocês com o Salmo de número 39, que fala sobre a brevidade e a vaidade da vida. Esse salmo é um salmo de Davi também, que ele entrega para o músico Mó. E aí, amanhã eu venho falando para vocês sobre esse salmo, tá bom? Prestem atenção, continuem orando, clamando ao Senhor, façam as suas orações, agradeça a Deus por esse dia tão abençoado, por todas as coisas que já passou lá atrás e as que vão vir para o nosso futuro. Pede a Deus proteção divina, tá certo? Precisamos pedir muita proteção divina, porque o futuro só a Deus pertence, tá certo? Até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Tchau!